Gente, é uma satisfação estar com vocês aqui. É um prazer enorme. Tecnologia é assim mesmo. Eu e o Odilon já temos, inclusive, isso pré-agendado, né? Pré-marcado. Se a gente tiver problema, o outro começa. Por isso que a gente tem, então, essa possibilidade, né? Este é um evento, é importante frisar isso para vocês, em conjunto com o Conselho Regional de Economia e os sindicatos economistas do Estado de São Paulo. Nós trazemos aqui frequentemente pessoas de alto gabarito, com capacidade de expressão, influentes na sociedade, mas não necessariamente aquilo que cada um dos representantes que fala aqui coaduna com a ideia da instituição Corecon ou da instituição Sindicom. Então, o comentário dos nossos palestrantes não necessariamente é a opinião destas entidades, tá bem? Mas hoje nós temos a alegria aqui, então, de receber o professor Sérgio Mendonça, dele aqui. Professor Sérgio, uma satisfação. Sérgio é graduado em Ciências Econômicas pela USP, possui pós-graduação em Economia pela mesma universidade. Ele é membro do Conselho Consultivo do IDEC, membro titular do Conselho de Administração do CEAGESP, foi conselheiro do programa Comunidade Solidária e também faz parte do Conselho Nacional da ANTEAG, Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária. E foi conselheiro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, nosso querido Corecon. Professor Sérgio, uma satisfação tê-lo aqui. A palavra é sua. Espero que logo o Odilon esteja aqui conosco também para poder ver a sua brilhante palestra, que está sendo gravada. Obrigado. Pode fazer uso da palavra. Obrigado, Haroldo. Cumprimento a todos aqui, todas e todos. Vejo aqui o Pedro, vejo aqui o Márcio, o Hélio, enfim. É um prazer estar com todos aqui nessa sala. Como você disse, provavelmente é um debate em que as opiniões são livres e talvez a gente gere alguma polêmica aqui com esse tema, mas, enfim, acho que esse é o espírito dessa sala e dessa conferência, né? Também queria lembrar que, só para complementar, tem muita coisa aí nesse currículo, porque a idade já está avançada, né? Eu já estou formado há 40 anos na Faculdade de Economia e, por isso, aparece um monte de coisa ao longo da vida. Mas é que eu fui também do Conselho de Administração do Banco do Brasil, por isso que esse tema é um tema muito caro dos bancos públicos, que eu sugeri que a gente pudesse fazer esse debate. Certamente é um tema que vai despertar bastante discussão entre nós. Eu queria começar com uma abordagem mais geral, porque quando você entra nesse debate do que é público, do que é estatal, hoje isso vamos dizer, quase que um divisor de águas entre nós, o pessoal da economia, os economistas, aqueles que se interessam por economia, né? Porque a gente vem por um longo período, um período bastante grande, umas 4 décadas, eu diria, principalmente a partir daquilo que se convencionou chamar da vitória do pensamento neoliberal no final dos anos 70, começo dos anos 80, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e você veio com uma predominância de uma visão na economia que, evidentemente, contaminou e contagiou todas as escolas de pensamento, não todas, mas a grande maioria, né? Há uma hegemonia de pensamento que, via de regra, trata a questão pública de uma maneira menos relevante, as estatais como empresas ineficientes, os bancos públicos talvez como não sendo necessários, e é isso que eu queria trazer. Então, nesse período desses anos todos, a gente tem algumas frases emblemáticas que eu queria trazer para o nosso debate, que é a ideia que a Margaret Thatcher dizia sobre essa hegemonia do pensamento econômico neoliberal, que não há alternativa a essa discussão, né? É a predominância da visão liberal ou neoliberal, porque era um outro momento histórico. Outra coisa que ela dizia é que não havia essa discussão da sociedade, né? O que havia era o indivíduo, né? Não existe essa tal coisa de sociedade. Essa é também uma frase que foi, pelo menos, atribuída
a Margaret Thatcher naquele período. E a outra frase bastante impactante desse período foi a frase do Reagan, presidente dos Estados Unidos a partir de 1980, quando ele diz assim que o governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema, né? Então, eu acho que esse contexto dessas 4 décadas em que predominou fundamentalmente essa visão desse liberal e, sobretudo, na área econômica, né? Alguns chegam a chamar de fundamentalismo econômico, contextualiza o momento que nós estamos vivendo hoje, que, evidentemente, será afetado por essa crise econômica decorrente da crise da pandemia, da crise sanitária, mas ela está, vamos dizer, involucrando esse nosso debate hoje. E as questões centrais, vamos dizer assim, eu estou fazendo essa introdução para chegar no tema principal da nossa discussão, é sobre a questão da eficiência, né? Ou seja, o setor privado seria mais eficiente, né? Ele vai maximizar o lucro, ele vai atrás de uma alocação de recursos em busca dessa maximização, e o setor público não teria essa mesma eficiência, né? E a outra questão bastante debatida, e sobretudo no Brasil nos últimos anos, mas também sempre foi um tema central no mundo, é a questão da corrupção, né? O Estado é corrupto, o Estado é permeado por interesses corporativistas, o Estado é aprisionado por interesses, por grupos, e com isso ele não consegue fazer uma gestão eficiente, tanto da administração pública em geral, direta, União, Estados, municípios, quanto das suas empresas públicas, né? E aí você tem essas questões emblemáticas, como a da Petrobras, né? Que foi levantada pela Lava Jato, a questão que alguns trataram como petrolão e por aí vai. Eu queria colocar isso num contexto para a gente chegar no nosso debate dos bancos públicos. Evidentemente, o meu ponto aqui é fazer uma defesa dos bancos públicos, né? E eu acredito firmemente nisso e acho que há um pouco de escolha aí, né? Nós não vamos chegar a uma questão de ciência exata, onde só existe uma única visão. Então, por isso que eu cheguei... Nós estamos aqui no Brasil de 2020, no mundo, em alguma medida mais no Brasil, pela atuação do atual governo, do atual ministro da Economia, do Ministério da Economia, com essas questões lá de trás, né, da Margaret Thatcher, do Reagan, muito fortes no debate público, né? Eu diria até de forma anacrônica, mas isso deixa para o nosso debate mais à frente, né? Porque a crise vai levar, mais uma vez, depois dessa crise de 2020, como a de 2008, está levando a quem? A pedir a salvação para o de sempre, né? Que é o Estado. O Estado, os fundos públicos, enfim, o endividamento, a emissão de moeda e por aí vai. Mas eu queria, antes de chegar, então, nesse ponto dos bancos públicos, citar o Stiglitz, né? Acho que todos nós aqui dessa sala conhecemos, Joseph Stiglitz, que foi prêmio Nobel, foi também economista do Banco Mundial. E ele diz assim, uma frase dele de 2019, um artigo que ele escreveu que foi traduzido aqui para nossos meios de comunicação, para a nossa imprensa. O Stiglitz fala assim, o nível de corrupção nas instituições financeiras privadas e com fins lucrativos dos Estados Unidos excede por diversas ordens de magnitude a corrupção vista em cooperativas ou instituições financeiras públicas. É bem verdade que os Estados Unidos têm muitos bancos regionais, né? Ele não tem esses grandes bancos como nós vamos discutir aqui, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES e outros bancos, né? Então, bom, e sem contar a história americana, vocês conhecem também, quem conhece um pouco a formação da economia americana, que é hoje a maior economia do mundo, junto com a China, a história dos chamados, entre aspas, barões ladrões, né, que usavam a influência junto ao Estado americano. Enfim, o que eu quero trazer para nós é o seguinte, esse debate ele é um debate que está muito mal colocado no Brasil,
né? O debate sobre a privatização, sobre as estatais, e, infelizmente, ele foi muito contaminado por esse debate da corrupção, por isso que eu fiz questão de citar a frase do Stiglitz, né, sobre a economia americana. A gente tem um pouco esse olhar, muitos de nós, não necessariamente essa nossa sala de debate, mas pela formação que é feita nos meios de comunicação, muitas vezes por um viés de análise muito hegemônico, onde as opiniões contraditórias não são ouvidas, em olhar o Estado como algo ineficiente, como algo corrupto, logo a saída seria privatizar, né? E aí, antes de entrar mesmo nos bancos, eu diria o seguinte, alguns dados, não sei se vocês acompanharam, o professor Alessandro Ottaviani, que é o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, ele escreveu um livro recente e ele coloca alguns dados. Os Estados Unidos têm 7.000 estatais, né? Só para vocês terem uma ideia, né? E a gente pensa que os Estados Unidos é uma economia inteiramente privada, né? Duas grandes estatais, aliás, como vocês bem sabem, é a Fannie Mae e a Freddie Mac, que estavam fortemente envolvidas naquela crise do setor imobiliário em 2007, 2008. A Alemanha tem 15.000 estatais, né? A França tem 1.600 estatais, né? A China nem se fala, né? Tem 150.000 empresas estatais. São dados desse livro do professor Alessandro Ottaviani. E a Coreia do Sul tem 300 estatais. E o Brasil tem, no plano federal, 140, 130 estatais e também mais um tanto de empresas públicas estatais no plano dos estados e dos municípios. Agora vamos usar a questão dos bancos públicos, né? Por que é importante ter bancos públicos, né? Primeira coisa, eu acho que a gente pode dizer é o seguinte, num país extremamente desigual como o nosso, desigual em termos sociais e em termos regionais, uma coisa se sobrepõe à outra, né? O mercado não é capaz de alocar recursos eficientemente para a correção dessas desigualdades, né? Nós temos instabilidade macroeconômica, assimetria de informações e em economias em desenvolvimento como a nossa, e vocês sabem que o Brasil é se não o país mais desigual, certamente ele frequenta a lista dos países mais desiguais do mundo, o mercado e a tal da alocação eficiente de recursos, o equilíbrio do mercado, né? O equilíbrio natural do mercado, não é capaz de corrigir essas desigualdades através das instituições financeiras. O segundo ponto, e vocês também conhecem nesse debate, é que eu estou falando com essa audiência de pessoas que conhecem o debate econômico, é que o sistema financeiro é estratégico para qualquer economia, né? Sem o sistema financeiro, nós não damos um salto em direção ao crescimento e o desenvolvimento. Todo mundo sabe que esse modo de produção, o capitalismo, é alicerçado em crédito e dívida, né? Ou seja, em alavancagem financeira. Então, os bancos são instituições absolutamente estratégicas de qualquer processo de desenvolvimento de qualquer país, né? Se nós temos um país profundamente desigual, que historicamente chegou aqui, com essa desigualdade econômica, com essa desigualdade social, com essa desigualdade regional, é fundamental que a gente tenha instituições que corrijam essas desigualdades, esse processo de desenvolvimento desigual que nós chamamos aqui. E uma dessas instituições, pelo peso que o sistema financeiro tem em qualquer economia, pelo peso que os bancos têm, são os bancos, né? E os bancos, em particular, no caso brasileiro, os bancos públicos, né? Faria só um parênteses para vocês, para nós aqui, para o nosso debate. A gente tem a impressão que nós temos 3 bancos, em geral, 3 bancos públicos, né? A gente trata do Banco do Brasil, a gente trata da Caixa Econômica Federal, do BNDES, né? Mas nós temos mais, né? Nós temos o Banco da Amazônia, nós temos os que são federais, né? O Banco do Nordeste do Brasil,
e temos mais um tanto de bancos regionais, né? O Banestes, no Espírito Santo, o Banrisul, no Rio Grande do Sul, o BRB, em Brasília, o Banco Regional de Brasília, o Banco do Estado do Pará, né? E o Banco do Estado de Sergipe. Esses são bancos comerciais, né? Tradicionais, e são bancos públicos. E, ainda além de tudo, temos alguns bancos de desenvolvimento menores, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Então, na verdade, apesar de todo aquele processo dos anos 90, do PROER, né, ter levado à privatização da maior parte dos bancos, aqui em São Paulo, o principal banco estadual foi privatizado, que foi o Banespa. Depois a nossa Caixa incorporou parte da atuação desses bancos, desse banco do Banespa, na atuação de um banco público estadual, e depois a nossa Caixa foi incorporada e comprada pelo Banco do Brasil. Mas, mesmo assim, o que nós estamos vendo é que nós temos muitos bancos públicos ainda, e para vocês terem uma ideia, os bancos públicos representam 40% dos ativos do sistema bancário no Brasil. 40% dos sistemas representam aproximadamente 50% das operações de crédito no Brasil, ou seja, metade do sistema financeiro, metade das operações de crédito são dos bancos públicos, principalmente desses 3 grandes, mas dos demais que eu já acabei de citar. Eles têm 43% das agências bancárias no Brasil. Esses são dados de 2018, talvez tenha modificado um pouquinho em 2019, mas não substancialmente, porque é um dado estrutural. E um dado interessante que eu quero debater nessa nossa sala, nessa nossa discussão, é que os bancos do Brasil, os bancos públicos representaram, apesar deles serem metade, vamos dizer assim, do sistema financeiro, eles responderam por 30% do lucro dos bancos em 2018. Então, isso significa o seguinte: a taxa de rentabilidade dos bancos públicos ela é menor do que a dos bancos privados. E eu quero defender que isso é bom, né? Isso não tem nada de errado. Não se trata de dizer que os bancos públicos têm que dar prejuízo e não têm que dar lucro. Ao contrário, se trata de defender que eles também têm que ser eficientes, têm que ser bem geridos. No entanto, eles têm que buscar uma taxa de rentabilidade, um nível de lucratividade menor, exatamente porque eles compõem, no conjunto de ativos e passivos com que eles operam, atuações na área das políticas sociais, né? E aí, de cara, vocês já sabem do que eu estou falando, né? A Caixa Econômica Federal representa 2/3, basicamente, do crédito imobiliário no Brasil, né? Além de tudo, a Caixa é a principal responsável pelo financiamento da infraestrutura urbana, né? Ou seja, estamos falando de habitação, estamos falando de infraestrutura, estamos falando de saneamento, principalmente. Se não fosse a Caixa, dificilmente nós teríamos um crédito que é insuficiente, mas para essas áreas, corrigindo aquilo que a gente falou lá no início, das desigualdades e das assimetrias que existem no desenvolvimento desigual do Brasil, né? O Banco do Brasil é responsável por 60% do crédito voltado para a agricultura, do crédito agrícola no Brasil, né? E vocês sabem que também nesse crédito é o crédito do grande negócio, do agronegócio. Nós temos o Plano Safra, que é operado pelas equipes do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil, historicamente, né, o Banco do Brasil foi o grande operador lá do início do século XX de toda a política de desenvolvimento do café, né, da política cafeeira, que vocês sabem que dominou por 30, 40 anos a nossa principal pauta agrícola no Brasil. Então, o Banco do Brasil está associado a essa história, né? Ele tem uma expertise enorme no campo do agronegócio e também no campo da agricultura familiar. Ele é uma peça importante para a correção dessas desigualdades no campo a partir do crédito para o pequeno negócio, para a agricultura familiar.
O BNDES, vocês também sabem, é um banco voltado para a infraestrutura, né? Para a infraestrutura e para para alocação de recursos para alguns setores, né? Recentemente, todos nós acompanhamos um debate polêmico sobre a história dos campeões nacionais, né? Ou seja, de você alocar recursos para grandes empresas. E outro dia eu estava ouvindo até uma exposição do professor, a qual eu me inspiro muito no debate do professor Fernando Nogueira da Costa, do Instituto de Economia da Unicamp, onde ele diz o seguinte: se você pegar a pauta das 10 maiores exportadoras brasileiras, né, da qual a primeira é a Vale, a segunda é a Petrobras, todas receberam crédito nos chamados campeões nacionais do BNDES, ou seja, deram um enorme retorno para esse crédito que foi recebido dos bancos públicos, não só do BNDES, mas dos bancos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que tem uma operação menor no âmbito dessas grandes empresas, a maior parte foi feita pelo BNDES. O Banco do Nordeste é o maior operador do crédito solidário, do microcrédito, chamado crédito amigo, na região Nordeste, né? Principalmente nos principais estados da região Nordeste. Então, ele opera com o pequeno e opera com o pequeno na agricultura, né? Então, só para citar esses dados principais, que eu acho que é de conhecimento de todos, mas que vale a pena para aquecer aqui o nosso debate. 40% dos municípios brasileiros, não sei se vocês sabem disso, não tem agência bancária, né? Então, são municípios que estão completamente desprovidos, ou tem que ir ao município alheio, ou vai ter algum tipo de operação a partir de correspondente bancário ou algum tipo de de uma empresa que tenha eventualmente um posto de atendimento de um banco, mas não tem agência bancária. 40%, nós estamos falando aí de mais de 2.000 municípios. E 6,7% não tem nada, nenhum desses postos, nenhum tipo de forma, nenhum correspondente bancário, sequer banco postal, que também é uma forma de chegar à atividade financeira, à atividade bancária nesses municípios. E outro ponto importante, voltando ao nosso ponto inicial, 950 municípios no Brasil só tem agência de banco público. Só banco público. Não tem nenhum outro banco nesses 950 municípios onde tem agência bancária. Tem um outro ponto importante que eu gostaria, também esse é um estudo que foi feito pelo professor Fernando Nogueira da Costa, que ele mostra o seguinte, é um dado que eu gostaria aqui de trazer para o nosso debate. Desculpe que eu estou pegando aqui o papel, porque não dá para lembrar de todos esses números. Esse dado é de 2016. Ele mostra o seguinte, em 5.136 cidades no Brasil, se você fizer uma comparação entre a relação entre empréstimo e depósitos, né? Depósitos a prazo, depósito de poupança, basicamente na ideia de que você tem entre o que os bancos, vamos dizer, sugam de liquidez nos municípios ou eles irrigam de liquidez nos municípios brasileiros. Se a relação empréstimo-depósito menor do que 1 significa o seguinte, você está irrigando mais aquela economia, né? Está sugando mais aquela economia do que você está irrigando. Você tem a Caixa Econômica Federal, só em 8 municípios ela tem a relação empréstimo-depósito menor do que 1. E em 1.600 municípios ela tem a relação empréstimo-depósito maior do que 1, ou seja, ela irriga mais a economia em 1.635 municípios do que ela suga. Ela suga recursos da economia só em 8 depósitos, porque ela capta esse dinheiro na sociedade, junto às empresas, junto às famílias, junto às pessoas, e empresta menos do que ela capta, né? Ou seja, ela vai usar em outras aplicações, não necessariamente no crédito produtivo, no crédito que vai alavancar a economia.
O Banco do Brasil tem essa relação de, vamos dizer assim, de sugar mais recursos em 65 municípios e ele irriga mais esses municípios em 2.865 municípios. É claro que isso tem a ver com crédito agrícola, é claro que no caso da Caixa tem a ver com infraestrutura urbana, tem a ver com crédito imobiliário, tem a ver com outros programas sociais que a Caixa faz parte. Então, note só, 8 no caso da Caixa e 1.635 que ela irriga mais. 65 no caso do Banco do Brasil, municípios, ele capta mais, ele suga mais, e 2.800 ele irriga mais. Agora vamos para os bancos privados. O Bradesco, ele capta mais do que empresta em 2.145 municípios. E ele empresta mais do que capta em 138 municípios. Ou seja, o Bradesco, como banco privado, ele suga mais recursos da sociedade do que ele devolve em empréstimo, que é o papel central de qualquer banco, que é alavancar o crédito. O Itaú, em 1.000 municípios, ele capta mais recursos do que ele empresta. 1.005, para ser mais preciso. E só em 126 ele empresta mais do que capta. E o Santander, ele suga mais em 570 municípios e empresta mais em 160. O que isso quer dizer? Óbvio, quer dizer o óbvio, que os bancos privados vão atrás de maior rentabilidade, que os bancos privados vão atrás das regiões mais desenvolvidas, que os bancos privados vão buscar recursos onde eles acham que eles têm mais eficiência para captar e vão emprestar para empresas e pessoas e famílias dessas regiões mais desenvolvidas. Então, na prática, o que isso significa? Esse outro dado é bastante interessante. Se a gente tomar um indicador do Índice Regional de Crédito, né, que é basicamente o seguinte, é você comparar o crédito do sistema financeiro em relação ao PIB daquela região, e a gente pegar 5 macro-regiões do Brasil, nós vamos ver que os bancos privados só emprestam mais do que a média no Sudeste. Em todas as outras regiões, os bancos privados, eles emprestam menos do que a média. Em outras palavras, quem compensa o crédito total nessas outras regiões, aí estamos falando do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e do Sul, são os bancos públicos. E não nos trata aqui de demonizar ninguém, né? Os bancos privados são malvados, não é nada disso. Se trata de dizer o seguinte, por que os bancos privados vão no Nordeste? Ou, perdão, no Sudeste? Porque os bancos privados, ali nós temos a média da renda mais alta, né? Nós temos um desenvolvimento, como nós sabemos, mais avançado nessa região. Estamos falando dos 4 estados, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, e as empresas mais desenvolvidas, as maiores empresas, né? Logo, os bancos privados vão atrás desse mercado, buscando maior lucratividade. Quem compensa para tentar fazer alguma compensação no plano do desenvolvimento regional, no plano do desenvolvimento social, com empréstimos, com crédito para as outras regiões, são os bancos públicos. Então, esse é um dado bastante interessante para a gente também levantar em relação à questão que eu tinha apontado dos bancos que sugam e dos bancos que irrigam. De novo, não tomemos como nenhum juízo negativo a ideia de bancos que sugam é um juízo negativo. Eles captam mais do que eles devolvem em termos de empréstimo. É só isso que a palavra sugar quer dizer, não quero fazer nenhum juízo aqui ideológico e negativo disso. Se a gente pegar a composição dos ativos e olhar dos bancos para a questão das operações de crédito, vamos parar para pensar aqui, como é que os bancos ganham dinheiro? Né? Basicamente, os bancos ganham dinheiro em 3 grandes operações. Nas operações clássicas, vamos chamar assim, de crédito, né? Ou seja, a diferença entre o que ele capta e o que ele aplica, né? Emprestando dinheiro para pessoas físicas e pessoas jurídicas, para pequenas e grandes, pequenas e grandes empresas.
né? E para governos, né? E tanto na área agrícola quanto na área urbana, e por aí vai. Então, essa é a operação clássica dos bancos, é uma parte grande da receita e do lucro dos bancos, das margens financeiras que eles têm, a famosa operação de crédito. E outras duas grandes áreas em que os bancos é a fonte básica de receita dos bancos, são os títulos e valores imobiliários, ou seja, os bancos financiam, como vocês sabem, a dívida pública no Brasil, e até recentemente com taxas de juros muito altas, com taxa básica de juros muito alta, que é a Selic, agora em níveis muito mais baixos. Isso tem impactado a receita dos bancos e vai ter impacto no médio e longo prazo, que são os títulos e valores imobiliários. Outras aplicações, e os bancos também recebem através das tarifas, né? São os 3 grandes blocos de receita dos bancos. A operação clássica de crédito, né? A aplicação na dívida pública, vamos chamar assim, o que a gente chama da aplicação do caixa, né? Da tesouraria dos bancos. Os bancos ficam líquidos para aplicar nesses títulos. E a questão das receitas que vêm das tarifas, não só das tarifas bancárias, que são as principais, mas outras tarifas que os bancos cobram quando você faz uma aplicação num fundo DI ou qualquer outra aplicação no banco, tem lá a taxa de administração, seja de uma empresa do conglomerado do banco, seja de uma empresa ou do próprio banco, né, diretamente. Então, se a gente olhar também a composição do ativo dos bancos, nós vamos ver o seguinte: os bancos privados têm uma menor participação na composição do seu ativo das operações de crédito, né? Ou seja, aquilo que é o básico da operação de um banco, né, que é ganhar dinheiro na operação de crédito, e não necessariamente na receita de tarifas, e não na aplicação do caixa, né, da operação de tesouraria, principalmente voltada para a dívida pública, nós vamos ver que os bancos privados têm uma proporção dos seus ativos bem menor do que os outros bancos públicos nas operações de crédito, e tem uma proporção bem maior nos títulos e valores imobiliários, ou seja, os bancos sugam recursos da sociedade através da poupança, através dos depósitos. Para quê? Para buscar maior rentabilidade. E essa busca de maior rentabilidade não é em devolver operações de crédito para alavancar o desenvolvimento, o crescimento, é para aplicação em títulos da dívida pública. Claro que isso é uma característica da situação brasileira, que vem há muitos anos com juros muito altos, aplicações de curtíssimo prazo, mas é bem interessante mostrar isso, né? Que os bancos privados, eles ganham muito mais numa das pernas, ou vinham ganhando, pelo menos até 2018, 2019, na dívida pública, na aplicação do caixa, da tesouraria, do que na operação clássica das operações de crédito. Se a gente olhar o último dado, não quero cansar mais, não sei, acho que o meu tempo também já está caminhando para o final aqui da exposição, nós vamos olhar o seguinte: os bancos públicos têm menos preferência pela liquidez. O que isso significa? Né? Significa que a relação entre operações de crédito, de novo, a atividade clássica dos bancos, para os bancos públicos é muito maior em relação ao volume de títulos que eles detêm em carteira do que a dos bancos privados, né? Os bancos privados têm uma relação menor entre operações de crédito e títulos da dívida pública, que é a outra face do que eu acabei de dizer, né? Que você aplica mais o caixa na tesouraria para buscar a rentabilidade dos bancos. Então, eu quero dizer o seguinte: os bancos, por isso queria terminar caminhando aqui para a nossa conversa e abrir essa discussão, dizendo o seguinte: se a gente deixar a operação de mercado clássico no sistema financeiro, né, nós vamos ver o quê? Os bancos privados buscando recursos nas regiões mais ricas, nas cidades, não necessariamente no Sudeste, mas nas cidades mais ricas de todas as regiões brasileiras,
captando mais recursos e não necessariamente devolvendo em crédito. Outro dado que vocês sabem muito bem é que os bancos privados brasileiros não emprestam no longo prazo, né? Ou seja, todo empréstimo de longo prazo é feito pelos bancos públicos. Claro que os bancos públicos têm uma composição passiva, às vezes favorável, porque ele tem fundos públicos, né? Como tem o Fundo de Garantia, como tem o FAT, no caso do BNDES, a captação do abono, do PIS/PASEP na Caixa, o seguro-desemprego, depósitos judiciais, mas exatamente porque ele tem essa composição passiva mais favorável e institucional, definida muitas vezes pela lei, que ele pode aplicar nas políticas sociais de forma a ter uma menor rentabilidade, de forma a ter um resultado social de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura, melhoria da competitividade maior. Um exemplo clássico é o Minha Casa Minha Vida. Né? O Minha Casa Minha Vida foram 4 milhões de unidades entregues depois da crise de 2008 e nós chegamos a 5 milhões de unidades contratadas. Infelizmente, o programa foi praticamente descontinuado de 2017 para cá. Estava num caminho razoável de resolver, em boa medida, o déficit habitacional, que no Brasil hoje voltou a ser de 7 milhões e 800 mil unidades e 300 mil por ano, né? Ou seja, cresce 300 mil por ano. E por quê? Porque você usava uma perna do fundo de garantia e as aplicações rentáveis que um banco público como a Caixa tem para poder contribuir, seja através do fundo de garantia, seja do próprio lucro da empresa, para corrigir desigualdades, no caso habitacional, que, lembremos, o Celso Furtado nos dizia que talvez a principal política social que você tem que fazer é a política habitacional, né? É garantir a capacidade de reprodução da vida através das pessoas terem acesso à habitação. Esse programa é muito interessante porque um banco como a Caixa pode ganhar como um banco comercial múltiplo em várias linhas de atuação e subsidiar parte dos seus empréstimos, do seu crédito para aqueles que precisam mais através. Por isso que é importante ter bancos públicos para fazer as políticas públicas e as políticas sociais. E colocando um outro dado bem interessante, gente, um banco, em geral, pode emprestar 9 vezes o seu capital, né, pelas regras de Basileia. Vocês sabem que os bancos criam moeda, né? Os bancos, o sistema financeiro, em particular os bancos, eles criam moeda, né? Eles criam poder de compra, porque quando você, pelo sistema de captação de passivos e ativos, você é capaz de emprestar muito além do que você capta, né? Isso são sistemas que vão se sofisticando ao longo do tempo, análise de intertemporalidade dessa captação, mas, em outras palavras, o que eu quero dizer aqui? Que um banco público ele é capaz de operar políticas públicas a um custo muito menor do que a administração direta. Um banco público com R$1, ele é capaz de fazer R$9 de aplicação por conta da alavancagem que ele pode fazer a partir das regras de Basileia, dos requerimentos de capital que ele tem, sem colocar em risco o próprio banco. Né? Ou seja, um banco público é uma instituição que tem uma estrutura capaz de alavancar a realização de políticas públicas, sobretudo, imagino, para a correção de desigualdades, para alavancar o desenvolvimento, como o caso do BNDES, a um custo muito menor, comparado à administração pública como um todo. É óbvio que nós não vamos botar um banco público para fazer saúde pública, né? Isso tem que ser feito via o SUS. Mas há um conjunto de atividades que os bancos públicos podem fazer a um custo muito menor por conta da possibilidade da alavancagem financeira. Professor Sérgio, eu queria interagir um pouquinho. Nós temos perguntas aqui do nosso e eu acho que a sua exposição foi brilhante, aí mostrando a importância dos bancos públicos, né? Eu fico pensando aqui como eles foram relevantes, por exemplo, na crise de 2008, 2009,
para o Brasil, né, em especial. Agora, talvez a gente tenha muita reticência como eles estão sendo usados. Só para avisar, o nosso colega Odilon já está conosco faz bastante tempo, tá? Eu estou assumindo aqui esse finalzinho aqui, mas ele vai fazer o uso da palavra depois. Então, vou às perguntas aqui para o senhor, para a gente desenvolver, tudo bem? Claro. Ó, o Carlos Júnior, ele perguntou assim, hoje em dia, vemos o presidente do Banco do Brasil monotemático, isso é, só fala em privatizar o banco. O que o senhor acha disso, dessa privatização do Banco do Brasil, que, em tese, já não é mais um banco público estrito sensu? Eu já respondo, Haroldo? Já vou na sequência? Se o senhor fizer respostas curtas, sim, aí a gente aproveita, temos mais algumas aqui. Então, vou dar uma resposta curta. O Banco do Brasil, como você falou, é um banco híbrido. Ele é de controle do Estado brasileiro, de controle do Tesouro Nacional, da sociedade, mas ele tem ações listadas tanto na Bolsa aqui brasileira, na B3, quanto em Nova York, né? Com isso, ele fica no meio do caminho, buscando uma rentabilidade que ora tenta agradar o acionista minoritário, ora tenta agradar o acionista majoritário. Eu acho que o Banco do Brasil tem que definir claramente a sua vocação. Vocês sabem a minha opinião, acho que na exposição fica claro. Eu acho que ele tem que trabalhar com uma busca de eficiência e rentabilidade, mas abaixo do que os mercados exigem. Não dá para o Banco do Brasil submeter a uma exigência, seja em Nova York, seja na B3, para que ele tenha o nível de rentabilidade do Bradesco e do Banco do Itaú ou do Santander. Estou citando esses três, porque são os três maiores, não é fazendo propaganda. E, com isso, é evidente que se o Banco do Brasil ficar no meio do caminho, entre, ora, atender os minoritários, que são mais ou menos 25%, 30%, até um pouco mais do capital total do banco, ora, atender o acionista majoritário que precisa de crédito agrícola, que precisa de crédito para grandes empresas, para infraestrutura, etc., o Banco do Brasil vai ficar numa situação de Frankenstein e aí não vale a pena, né? Eu acho que é isso um pouco que esse presidente do Banco do Brasil atual, ontem mesmo ele foi no Congresso e falou disso, não, tem que privatizar. Eu acho o contrário. O Banco do Brasil foi o maior fornecedor de quadros para a administração pública ao longo de décadas. Vocês sabem que o Banco do Brasil, com algumas interrupções, tem 212 anos de história. Ele se confunde com o próprio Estado brasileiro, o Banco do Brasil. Então, eu acho que o Banco do Brasil pode ter acionistas minoritários, mas ele precisa saber, esses acionistas precisam saber que ele não necessariamente vai ter a rentabilidade de um banco privado clássico, e para isso ele está disposto a investir, porque tem outras contrapartidas, outras externalidades. Maravilha. Uma outra pergunta aqui. Hoje a gente já tem uma alta concentração de bancos no Brasil, né? O sistema é bastante concentrado. Privatizar bancos públicos não ampliaria essa concentração ainda mais ou não? Ao contrário, isso pode trazer novos competidores internacionais e melhorar o quadro concorrencial de bancos no Brasil? Esse é um debate complicado. Dificilmente um banco do porte do Banco do Brasil, da Caixa, se eventualmente for essa a opção da sociedade, através dos governos, caminhar na direção da privatização, dificilmente você vai aumentar a concorrência, né? Mesmo que venha um banco grande de fora para comprar um Banco do Brasil ou um fundo grande, porque teria que ser, ninguém vai comprar o Banco do Brasil ou a Caixa, que eu acho um erro, mas, enfim, se isso acontecer, dificilmente você iria na direção de uma desconcentração. Aliás, correria o risco até de uma maior concentração. Agora, tem outras coisas, só pegando carona nessa pergunta, que o sistema financeiro está se modificando. Tem um crescimento importante de fintechs, de outras modalidades de crédito, que podem vir a levar a alguma desconcentração. Ainda é pequena, a própria Febraban mostra isso nos estudos que ela tem colocado, mas pode ser uma tendência favorável a alguma desconcentração que também está obrigando os próprios bancos, os grandes bancos brasileiros, os Big Five, a entrarem nessa área, a terem suas próprias fintechs, suas operadoras de cartão, de maquininhas, para poder concorrer com esses novos bancos, como o Nubank e outros bancos, que não têm custo, né? Porque eles não têm estrutura
administrativa. Então, tem mudanças importantes ocorrendo, mas no caso da privatização do Banco do Brasil, eu temo que nós caminharíamos para uma concentração bancária ainda maior. Maravilha. Tem pergunta aqui da Nádia, ela faz um arrazoado aqui, vou tentar ser breve na leitura. Sugar ou irrigar a sociedade? Será que isso não acontece porque trabalhar com depósitos, investimentos é mais vantajoso e fácil do que trabalhar com o banco privado? O banco público é mais difícil de se trabalhar, confuso e não foca nisso. Sérgio, no início você colocou que os bancos públicos têm um lucro mais baixo. Um dos motivos não pode ser o custo operacional maior e, portanto, menos produtivo? Certamente o funcionário do Banco do Brasil acho que ganha mais do que os funcionários dos bancos privados na média, né? Acho que é um pouco disso que a Nádia está perguntando. Imagino que sim. Olha, Nádia, o que eu diria para você é o seguinte, acho que tanto o Banco do Brasil com a Caixa, o BN10 é um banco diferente, o BASA e o BNB são menores, mas eles buscam índices de eficiência para garantir o seu funcionamento adequado, né? Ou seja, eles buscam ter receitas que compensem as despesas administrativas, que são indicadores de eficiência que os bancos utilizam em geral. E os públicos também perseguem isso. Agora, o fato dele ter um salário um pouquinho acima não é muito, porque recentes contratações, concursos que foram feitos em grande escala, tanto no Banco do Brasil como na Caixa, trouxeram o patamar salarial para um nível mais próximo do mercado, mas ainda é acima, a rotatividade é menor também do que os bancos privados, isso faz com que o custo seja maior, mas isso não impede que eles sejam eficientes. O que eu não acho que é razoável, que é o ponto que eu tentei trazer, talvez não tenha sido claro, é que nós tenhamos taxas de rentabilidade de 20%, 25% ao ano. Em 4 anos, você dobra o capital, o patrimônio. Isso é escandaloso no Brasil. Então, se um banco como o Banco do Brasil, a Caixa, ou o BASA, o BNB, tem taxas de rentabilidade de 8%, 10%, eles são eficientes, são importantes, conseguem fazer políticas públicas, mas não tem a rentabilidade de 20% ao ano, que é uma rentabilidade, a meu juízo, que não faz bem para a economia brasileira. Só faz bem para os acionistas que aplicam nas ações desses Maravilha. bancos. Temos aqui inúmeros comentários de parabéns, mas eu vou para uma pergunta aqui da Graça, né? Além de parabenizar o professor, ela diz o seguinte: eu observo que os bancos privados cobram seus empréstimos com muito mais eficiência e celeridade do que os bancos públicos. Está falando aí de uma melhoria operacional que os privados têm. Assim, devido à demora, à dificuldade do retorno do recurso público, aumenta às vezes, nem ocorre. Gostaria de saber a sua visão sobre essa questão, ou seja, dessa maior eficiência na execução de garantias que os bancos privados têm, segundo a Graça aqui. Você acha que realmente existe essa maior eficiência na execução de garantias de empréstimos dos bancos privados? Olha, quase sempre você, Haroldo, esse tipo de pergunta, foi a Graça, né? Diz respeito ao que a gente chama de eficiência microeconômica. Tá? Você está olhando para um dado muito micro do banco. É importante, talvez, o banco privado consiga um pouco mais do que o banco público, mas você tem que olhar também para a eficiência macroeconômica e para a eficiência alocativa. Se a Caixa Econômica Federal é o principal instituição que aporta crédito para infraestrutura urbana, para saneamento, isso tem um efeito de externalidade importante nos municípios, na queda da mortalidade infantil, né, na qualidade de vida da população, isso tem que ser medido na eficiência desse crédito. Se a gente olhar só para a eficiência micro, não vale essa comparação, né? Então, os bancos públicos, como eu disse, são os únicos que aportam recursos de médio e longo prazo, são os únicos em algumas áreas que aportam recursos, como essa da infraestrutura urbana, através da Caixa. Ela tem fundo para isso, mas é importante fazer esse papel. E aí, só para pegar a carona no que a Graça falou, só para você ter uma ideia, de 2002 a 2016,
tá? Não estão pegando 17, 18 e continuaram distribuindo. Os bancos públicos, só os públicos, distribuíram 203 bilhões de dividendos para a União. Tá? Então, para mostrar que os bancos não são ineficientes. Agora, você vai dizer, mas se fosse o Bradesco ou o Itaú? Sim, mas os bancos privados, eles são o que a gente chama anticíclicos. Pega esse exemplo agora da crise atual. O que os bancos fazem, os privados? Eles se retraem, né? Eles tiram os clientes inadimplentes da carteira, eles reduzem a carteira de pessoas jurídicas, vão para pessoas físicas que eles têm no cadastro com muita segurança, ou seja, eles encurtam o crédito. No momento em que a economia, para sair da crise, precisa de mais crédito, né? Quem é que faz essa compensação? Nesse momento até nem está fazendo, porque o governo atual tem uma outra visão. Mas são os bancos públicos, como foi o BNDES. Em 2004, a operação de crédito dos bancos públicos representava 36% do total das operações. Em 2014, ela tinha passado para 56% das operações de crédito. Por quê? Porque você usou no Bom para Todos, a bancarização, todos os movimentos que os bancos públicos fizeram para tirar o Brasil da crise. E o Brasil passou relativamente com poucos arranhões naquela crise de 2008, 2009, 2010. Produziu programas como Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Então, acho que essa comparação não dá para ser feita só olhando para a eficiência microeconômica. Você tem que olhar para a eficiência macro, tem que olhar para o resultado. De novo, quando eu citei o BNDES, nota, os campeões nacionais foram a escolha dos amigos do rei para emprestar dinheiro, né? Tem casos que são conhecidos, não preciso citar aqui. Aí você pega a lista das 10 maiores exportadoras do Brasil, todas receberam recursos do BNDES. Como seria o Brasil com uma crise cambial no meio dessa crise da pandemia, né? Se a gente não tivesse bem de reservas e com a balança comercial relativamente estável. Então, só para, desculpe estender, mas essa pergunta da Graça deu oportunidade para também levantar esse ponto. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui da Vivian, bacana, as mulheres participando aqui do nosso debate. Isso aqui é especial numa entidade como o Conselho Regional de Economia e no sindicato. Além de parabéns, outros aqui que a gente teve sobre a sua explanação muito objetiva, a Vivian está perguntando o seguinte: gostaria que você comentasse sobre o impacto do spread bancário brasileiro nesse contexto de bancos públicos e privados. A Selic diminuiu muito e a concorrência aumentou com os bancos digitais, mas ainda temos uma ponta com a alta taxa de juros, mesmo nos bancos públicos. E vale dizer, o Banco do Brasil é um daqueles que tem uma taxa das mais altas para algumas operações. Eu trabalho para a área industrial e sei disso, tá? O que você acha disso, Sérgio, dessa diferença de spread? E ela está falando assim, e sobre os bancos regionais e estaduais como o Banco do Nordeste, qual a sua opinião sobre a atuação desses bancos, a nomeação recente do governo federal por uma indicação política do Centrão? Então, está falando dessa questão do papel destes bancos, do problema do spread e desta nova modalidade de nova política que foi feita agora indicando alguém do Centrão para o Banco do Nordeste. O que você tenta ser sucinto aí, por favor? A Vivian, bom, acho que a questão do spread, Vivian, reflete a concentração bancária. Por mais que você entre lá nos estudos da Febraban, leia o livro lá e eles tentam defender que não, mas é óbvio que monopólios e oligopólios, e o sistema financeiro é um oligopólio financeiro, eles tendem a buscar uma rentabilidade maior, markups mais altos, né, margens de lucro e, no caso, o spread. E eles vão, o máximo que eles puderem, mesmo com a Selic caindo, eles vão derrubando a taxa na aplicação mais lentamente do que a taxa na captação. De modo que, para captar, fica mais barato, porque a Selic está caindo, mas eles vão rebaixando, diminuindo as taxas de juros na aplicação de uma velocidade menor, e com isso eles vão mantendo a rentabilidade. Também eles usam critérios de risco diferentes, né? Para um grande cliente bom que paga em dia, a taxa de juros é bem menor. Para um em que o risco é maior, a taxa de juros é mais alta, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E nesse momento, quem sofre mais com essa dificuldade de crédito são as pequenas, micro e médias empresas, que estão precisando
como sangue na veia de transfusão. Estão precisando de crédito nesse momento para se salvarem, para se reposicionarem para a saída da crise econômica, que ainda não chegou no fundo do poço. Nós ainda vamos, infelizmente, ter uma queda maior nos próximos meses. Então, eu acho que é isso, Vivian. O spread reflete esse poder de mercado, esse poder do oligopólio financeiro. Agora, você tem toda a razão, o risco de empresas públicas, empresas estatais, é esse tipo de uso dessas empresas para critérios, vamos dizer, políticos, ligados aos partidos da base de apoio do governo, etc. Mas não vamos ter ilusão, né, Vivian? Essa é a vida como ela é, a vida real, tá certo? O que você precisa é que mesmo uma direção que eventualmente tenha uma ou outra influência política, você tem uma gestão profissional e adequada. Isso é possível. Tem conselho de administração nesses bancos, tem uma diretoria ampla. Eu mesmo fiz parte de um em que você tinha uma outra indicação política, mas não era relevante para a gestão do banco como um todo. O que eu defendo não é esse ponto. Eu acho que isso nós temos que nos blindar, temos que evitar esse tipo de interferência. Ninguém é a favor disso. No entanto, não é a ideia de que, ao contrário disso, tem que ser privado. Só quem não conhece a história do capitalismo imagina que no setor privado não tem corrupção. Volto aos barões ladrões da formação dos Estados Unidos, né? Os Rothschild, os Rockefeller. Quem conhece essa história sabe bem o tanto de interesse promíscuo, porque a relação entre o Estado e o setor privado ela é permanente. Ela é para sempre, ela não se manifesta só nas empresas públicas. A gente tem que trabalhar que as empresas públicas operem bem, mas não no caso, na minha opinião, né? Estou dando minha opinião bem abertamente, que um banco público vai buscar a rentabilidade do Bradesco. Se o Banco do Brasil é para operar como o Bradesco, eu prefiro que não exista Banco do Brasil. Não tem lógica, não faz sentido. Só faz sentido ter um banco público se ele for capaz de compor a sua atuação múltipla e ampla para ganhar de um lado e aplicar em políticas públicas e sociais de outro. Essa é a minha opinião e acho que é possível fazer isso. A experiência dos bancos brasileiros públicos mostra isso. Agora, se for para ser um banco privado clássico, aí talvez não seja o caso mesmo. Ou se for um banco totalmente contaminado, influenciado por indicações políticas e que perca a lógica de eficiência, aí você tem razão, acho que não vale a pena ter isso. Mas eu acho que é possível ter, sim, bancos eficientes, públicos, com boa gestão. Professor, eu agradeço muito aqui. Então, alguém resolveu fazer uma reforma aqui no meio da minha pergunta, mas, na verdade, eu queria passar a palavra para o professor Odilon, que está conosco aqui. Depois, se quiser fazer uso também, aí o Pedro, para lhe cumprimentar, e o Barsi, mas eu deixo meus parabéns aqui, muito esclarecedora essa questão, não deixa aquela dúvida, o assunto realmente é polêmico, teria muitas outras perguntas, eu fico aqui na dúvida se o BNDES está fazendo o papel que ele deveria fazer nesse instante agora, mas eu queria passar para o conselheiro Odilon. Odilon, você pode fazer uso da palavra aqui, que o professor Sérgio, então, está aguardando aqui a sua fala, tá bom? Depois eu passo para o Barsi e para o Pedro. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Serginho, parabéns, Sérgio, pela explanação. Eu cheguei atrasado porque teve um problema. O link que me mandaram eu não conseguia ligar. E aí eu estava tentando falar com o Hélio e ele também não atendia. Por isso que eu cheguei atrasado. Mas queria cumprimentar o Haroldo primeiro pela brilhante condução que ele sempre tem aí dos trabalhos. Em relação ao Serginho, só para ilustrar, o Serginho, além de ser um excelente economista, conheço ele há muito tempo, é um craque no futebol. Nós jogamos bola junto e ele é muito bom de bola. Mas eu queria fazer a seguinte observação, pessoal. Eu dou aula de economia do setor público. E uma primeira pergunta sobre a questão da estatal. Uma pergunta geral, né, para o Serginho. Algum empresário vende a empresa dele se ela dá lucro? Óbvio que não. E o Banco do Brasil, a Caixa, deu um lucro, e N empresas estatais. Outra questão que as pessoas não sabem, o Serginho tocou rapidamente, quando você estuda finanças públicas, você tem receitas correntes e receitas de capital.
E entre as receitas correntes, você tem receita patrimonial, que é o seguinte: as prefeituras, governos do estado e governo federal, elas têm ações da Petrobras, do Banco do Brasil, títulos públicos. Elas nem podem ficar com dinheiro sobrando em caixa, elas têm que aplicar. Então, por exemplo, quando a Petrobras dá lucro, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, bilhões de reais vão para a mão do governo. Entre o orçamento público, o governo pode usar em educação, saúde, etc. Então, veja, o grande problema é que é uma desinformação generalizada. Nesse sentido, eu quero cumprimentar não só o Serginho, outros palestrantes nossos, tá? E mostrar que esse nosso trabalho do Conselho é muito importante. Ele trouxe uma série de informações. Nós aqui, tá, que somos lideranças e temos um papel como professor ou empresário, nós temos, é fundamental, nós temos informações concretas, reais, não o que falam na mídia, ou fake news, que hoje é o que domina. Então, eu quero reforçar: nenhuma empresa privada que dá lucro, o sujeito vai vender. Então, se a empresa estatal dá lucro, não tem que vender. Segundo, o lucro dela é distribuído e as ações que estão na mão do Estado, elas entram, o dividendo entra para o orçamento público, pode ser investido em educação, saúde, transporte, habitação. Então, são coisas fundamentais nós esclarecermos, tá certo? Então, para complementar essa questão, parabéns para o Serginho aí, e é um trabalho que eu estou cada vez mais entusiasmado aí com esses debates que o Conselho tem feito aí. Muito obrigado. Maravilha, professor Odilon, obrigado. O Pedro, você quer fazer uso da palavra? Professor Barsi, eu não sei se ele está por aqui. Pedro, quer fazer uso da palavra para depois a gente pedir para o professor Sérgio também fazer o fechamento? Sérgio, eu não esperava outra coisa de você, senão essa palestra extremamente elucidativa, que nos ajuda a refletir com todas as informações, ponderações, a serviço do Brasil. Eu até coloquei aí do lado o artigo 192 da Constituição, que regula o sistema financeiro nacional e que diz que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da comunidade, esse é o sistema financeiro que todos nós queremos, né? Que ele tenha lucro, sem problemas, mas que ele sirva aos interesses da comunidade, distribuindo recursos e promovendo o desenvolvimento do país, para não se criarem dois países, né? Mesmo na própria cidade, o que nós chamamos de Berlíndia, né, Sérgio? Uma parte sendo a Bélgica e outra parte sendo a Índia, né? Se bem que hoje a Índia está bem melhor, né? Mas, de qualquer maneira, é assim. E eu queria te agradecer. Você, sempre que te ouço, vejo que nós acertamos quando indicamos você há alguns anos ao prêmio profissional de economista por toda a sua carreira, não por um ano só, e que a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário te concedeu esse prêmio, merecidamente, porque você é uma pessoa, primeiro, muito capaz, segundo, muito interessada no destino do país e das pessoas que compõem esse país. Parabéns, Sérgio, parabéns, Haroldo e Odilon pela palestra e cumprimento aos demais que estão assistindo aqui também. Bom, queria cumprimentar todo mundo e queria pedir, então, aqui para o professor Sérgio fazer o encerramento da sua fala e dizer que o nosso presidente Barsi está, nesse instante, num outro compromisso do próprio Conselho, o que impede a participação dele aqui ao vivo conosco, tá? Ele tem sido um grande apoiador também dessas nossas palestras e eu queria passar, então, para o professor Sérgio fazer o encerramento com uma provocação. Professor Sérgio, neste emaranhado que nós temos agora, a gênese dessa equipe econômica é uma gênese, de fato, liberalizante e não de intervenção do Estado. Isso pode acelerar, fazer com que, neste mandato, ainda eles consigam privatizar mais bancos, né? Privatizar o Banco do Brasil e outros. O que o senhor acha aí? Essa fixação vai acontecer? Vão entregar isso nesse curto espaço de tempo?
Bom, Haroldo, obrigado aí pela essa pergunta. Até foi, antes de me despedir, eu queria aproveitar essa tua pergunta para falar de algo que eu não falei, é verdade. Nós estamos de novo numa crise econômica da proporção da de 29, de 100 anos atrás. Ninguém sabe se nós vamos sair em V, se nós vamos sair em U, se nós vamos ficar num L, né, parado na recessão, se nós vamos fazer um W, sobe, desce, sobe, desce. O que nós todos sabemos é o seguinte: nós só vamos sair dessa com o papel estratégico do Estado, né? Dá para ver o que nós estamos vendo na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, um país de forte tradição liberal, mas que também faz um discurso para os outros e faz outra coisa dentro de casa, né? Porque o que é a participação daquele complexo militar americano, se não o Estado gastando vários porcentos do PIB ao longo de décadas, né? Só para citar esse exemplo, como diz o Odilon, muitas vezes há muita desinformação no debate público. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, vai ter um Estado forte. Eu acho que nenhum país vai arriscar, pelo menos os países mais fortes, a ter uma saúde pública ruim nos próximos anos, né? Porque provavelmente nós não vamos parar no Covid-19, né? Nós vamos ter outros pela frente. Então, é preciso ter Estado, é preciso ter saúde pública, e eu acho que é preciso, além de tudo, ter bancos públicos. Claro, educação de qualidade, bancos públicos. O Estado voltou para a cena, né? E, infelizmente, é inacreditável, vocês me desculpem, eu sei que é polêmico, nem todos vão concordar, mas o nosso governo é um governo anacrônico. Quando o presidente do Banco do Brasil vai falar em privatização, quem é que vai comprar o Banco do Brasil? Só se ele quiser ser preso, né? Por quê? Porque o Banco do Brasil, numa crise dessa proporção, está valendo muito menos do que ele vale. E quem é que vai comprar ele? Vai comprar na xepa? Vai comprar na Bacia das Almas? E quem é o dirigente público que vai assinar a venda? O Congresso, eu tenho certeza que não vai botar sua assinatura ali. Então, nós estamos vivendo uma situação... Nenhum país importante, nós somos a 9ª, 8ª economia do mundo, né? A 7ª população, o 5º em território. Nenhum país importante do mundo está discutindo privatização, está discutindo venda, reformas liberais. Isso aqui só está acontecendo aqui no Brasil. É inacreditável. A Alemanha está fazendo um fundo, maior intervenção do PIB desde a Segunda Guerra Mundial. A China está defendendo suas empresas, o Japão está defendendo suas empresas, os Estados Unidos defendeu a General Motors na crise de 2018, não deixou ninguém privatizar, lá no caso, comprar a General Motors. O Estado comprou e depois vendeu para o setor privado. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo difícil aqui. A partir da sua provocação, eu espero que esse debate ganhe um outro contorno, porque ele vai ser... E o Brasil, se ficar isolado no mundo, já tem um problema em relação a nós viajarmos, né? Brasileiros que for viajar para o exterior, Deus me livre, nós vamos ter que ir com 212 carteirinhas de vacinação para poder entrar em qualquer aeroporto do resto do mundo, né? Nós estamos virando párias internacionais em função da condução desse governo. Não quero polemizar, vocês me deram essa oportunidade, é claro que eu estou apresentando, outros palestrantes virão. Só queria, se você me permitir, Haroldo, antes de me despedir, fazer uma pequena propaganda. Hoje eu estou na direção de um projeto que é apoiado pela FENAI, a Federação Nacional das Associações dos Empregados da Caixa, que se chama Recontaí. Quem quiser entrar nas redes e olhar Recontaí, nós fazemos esse debate da defesa dos bancos públicos, das empresas públicas, tentando até falar sobre economia em geral, esclarecer. Estamos fortemente empenhados nesse debate do auxílio emergencial da Caixa. Tá? Se chama Recontaí, Twitter, Instagram, Facebook, tem o site www.recontaí.com.br. É uma contribuição para esse debate e pegando esse viés de esclarecer a economia, esclarecer a questão das empresas públicas, dos bancos públicos, a defesa dos bancos públicos. E aí eu quero agradecer ao meu amigo Odilon por ter feito esse convite, é uma honra estar aqui, sempre que vocês quiserem eu posso estar à disposição. Agradecer o Pedro, que também é um grande amigo,
de longa data, todos que nos acompanharam, vi vários comentários aqui nos chats, muito obrigado, e também as críticas são muito bem-vindas, nem de longe eu tenho a pretensão de ser dono da verdade, né? A gente acaba tendo essa vantagem, quem faz a exposição, e agradecer a sua brilhante condução aí, Haroldo, e ficar à disposição para futuros debates e participando. Eu sou membro do Conselho desde que me formei, em 79, nunca deixei de participar do Conselho e também do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. É uma honra para mim estar com vocês aqui. Muito obrigado. A joia. Professor Sérgio, uma satisfação. Obrigado a todos os participantes aqui. Obrigado ao pessoal que ajudou a gente a organizar. Na quinta-feira que vem nós teremos um outro palestrante, será o professor Gessner. Eu aguardo todos, então, na próxima quinta-feira, às 11 horas. Uma alegria e, olha, mais uma vez, parabéns. A gente não perdeu nada, atrasando um pouquinho o começo. Esticamos um pouquinho agora, mas foi brilhante a sua exposição. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Todos fiquem bem. Obrigado.